Jeremias capítulo 20, versículo de 10 a 13. Eu vi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem nas mãos dos maus. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele relata o cerco emocional, o cerco social, os perrengues que ele sofria. E olha que o sofrimento, ele ouvia difamações de muito, ele sentiu medo, ele sentiu pavor. Até os amigos íntimos esperavam por uma queda, por uma falha, que era para se vingar dele. E tudo isso por causa do profetismo de sua missão, que ele ficou naquela posição extrema de solidão por falar a verdade, por anunciar a verdade. Foi sendo alvo de zombaria, por pregar uma mensagem de arrependimento. E quando o profeta passou por tudo isso aqui também é uma prefiguração de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi no meio dos irmãos que ele passou por tudo isso que o profeta Jeremias passou. E são situações que quem nunca passou por uma situação dessa? Não é? Todos nós, de devidas proporções, também passamos por situações assim. Só que existe na vida do profeta e precisa existir na nossa a certeza da presença de Deus, porque no auge do desespero, Jeremias reconheceu que não estava sozinho. No auge do desespero, Jeremias reconheceu: eu não estou sozinho. E ele descreve Deus como o Senhor, um guerreiro terrível, forte, que está ao seu lado. E enquanto os inimigos esperavam a derrota dele, Jeremias declara já a vitória de Deus. Porque, olha, quem está com Deus já entra na batalha vencendo, sabia dessa? Quem caminha com Deus, quem está com o Senhor, já entra nas batalhas que são próprias da nossa vida. As provações, as lutas, nenhum de nós vamos escapar. Mas quando nós entramos nessa batalha, nós já entramos vencendo, porque quem está lutando conosco, por nós e vai à nossa frente é nosso Senhor, e Ele não perde batalhas. Ele não perde batalhas. Enquanto os inimigos esperavam a derrota de Jeremias, ele declara já a vitória de nosso Senhor, reconhecendo a soberania de Deus na vida dele, reconhecendo a soberania de Deus na verdade anunciada e reconhecendo a soberania de Deus na intenção justa do coração dos filhos de Deus, porque graças a Deus existe muita gente santa ainda nessa terra. Então, meus irmãos, a prova faz parte da vida dos justos. A prova faz parte da vida daqueles que caminham com Cristo. Se você não passar por prova, tem alguma coisa errada. Verdade. Não é verdade? Agora, a gente precisa aprender, expor as nossas causas, expor ao Senhor
e chamar, como o profeta chamou, para louvar, mesmo em meio à batalha. Tu, Senhor, tu, porém, Senhor, estás comigo como lutador invencível. Aleluia. Está na tradução da CNBB. Quando a Antonieta falava e ela disse, esse versículo me saltou os olhos, a mim também. Providência. O Senhor é esse lutador invencível. A Antonieta bem disse, quem entra na luta com o Senhor já é vitorioso. Continua o profeta. Por isso os que me perseguem tropeçarão, não escaparão, fracassarão totalmente, nada conseguem, a não ser uma vergonha eterna que jamais será esquecida. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos do mal que andam pelos ares para perder as almas. Assim nos afirma a carta aos Efésios. E nós precisamos ter essa consciência. Tem alguém te perseguindo hoje? Tem alguém te fazendo um grande mal? Que tal você rezar por ele, em vez de combater o mal com outro mal e o mal crescer mais ainda? Já prestou atenção nessa realidade? Um esposo e uma esposa que brigam, que discutem. Eu vou expor um pouquinho aqui, Antonieta. Os meus pais no Carisma, né? Rubão e Tânia. Estes foram meus formadores no início da Canção Nova. E eu gostava muito de fugir para a casa deles. Tinha uma casa lá no nosso discipulado, um prédio bem grande, e tinha a casa da família Rubão e Tânia. Às vezes eu escapava e ia para lá. E às vezes eu via o trato dele com as crianças, a correção, aquilo lá. E uma vez o Rubão chamou, não me engano, o Miguel a atenção. E ali, firme, né? Sem nenhuma coisa de pecado, coisa de pai, muito bem. A Tânia disse, Rubão, você precisa adorar, meu irmão, meu amor, né? Vai para a capela, vai para a capela. E o Rubão olhou para ela e eu esperava que ele desse outra resposta, disse, estou indo, né? E foi. Quem obedece não erra, rapaz. E foi. E eu olhei ali, eu disse, meu Deus, se eu não fosse chamado ao sacerdócio, eu queria uma Tânia na minha vida. Que bênção é ver a vida de um casal que entendeu. Quem luta com Deus não perde batalha. Talvez você está lutando aí contra o seu esposo, contra a sua esposa, eu dei esse exemplo. Mas tem pessoas lutando contra os seus patrões, contra os seus párocos. Não sei quem está te perseguindo. Talvez uma pessoa que está na sua família infringindo um adultério. Uma mulher que está adulterando com o seu esposo. Qual é esse ódio que você tem hoje no coração? E está pagando mal com o mal. Que tal lutar do lado do Senhor? Que quer a conversão também daquele que te persegue. Que quer o céu para aquele que hoje faz o mal. Nós vivemos um tempo de tantas divisões, guerras, ideologias políticas. Nós estamos nos dividindo. E fazendo mal a quem nos faz mal, cresce o mal. Mas se nós tivermos coragem de pagar o mal com o bem, de lutar ao lado do Senhor, de entregar essa causa nas mãos do Senhor, sairemos vencedores. São Luís Gonzaga, uma vez, na formação de seminarista, ele foi acusado por uma jovem que disse à igreja, aos seus formadores, que ele estava tentando contra a pureza dela. São Luís Gonzaga, muito santo, ficou em silêncio. E questionaram e averiguaram, até que um dia a jovem disse, é mentira o que eu inventei. E disseram a São Luís Gonzaga, mas por que o senhor não disse? Por que o senhor não se defendeu? Ele disse, olha, eu aprendi do meu fundador que a defesa que nos protege vem do céu. Não é da minha boca, é do céu que vem a defesa do Senhor. Então que hoje nós vivamos essa experiência, já se coloque em oração, estenda os seus braços para o céu e vá se colocando nesse exército do Senhor. Invencível exército. Não há como perder a batalha aquele que se coloca no exército do Senhor. Que o Espírito Santo te impulsione agora a combater com as armas do amor, da oração, da vida reta, santa. Essa irritação, este agir que não é vontade de Deus, é pagar mal com o mal. Precisa da presença de Deus, do Espírito Santo, de uma conversão. Não tenha medo de se prostrar.
Você que está se preparando para ir brigar com uma pessoa, discutir com uma pessoa, eu quero te dar um caminho de resolução. Vá a uma capela, coloque essa pessoa diante do sacrário, reze um santo terço, e naquela oração vá apresentando essa pessoa e perguntando a Deus: o que devo fazer, Senhor? Devo ir, ajustar as situações, dialogar com essa pessoa, ter um diálogo com ela, ou em oração, suportar um tempo, para que as coisas possam ir se ajustando? Vá colocando diante de Deus esta sua entrevista para emprego. Você que almeja uma promoção e vai passar por uma entrevista e está cheio de argumentos. Me perdoe desmascarar essa investida de Satanás, mas você estava desejando argumentar mentiras, dizer mentiras, apresentar situações que não são a sua verdade. E me perdoe, você era um bobo na mão de Satanás, mas Deus está te libertando. Fale a verdade, e essa promoção é sua, esse emprego é seu. Mas se você mascarar, se você mentir, você será mais um naquele processo. Tenha coragem de dizer a verdade e se colocar nas mãos do Senhor. E a palavra de hoje, no versículo 11, diz: mas o Senhor está comigo. Que o Espírito Santo cele esta verdade no seu coração, e que você possa ter a certeza, fazer a experiência: o Senhor está comigo. Por isso eu quero cantar com você essa música antiga, mas tão nova, que fala que o Senhor está aqui, a presença dEle. Tome posse, esteja agora na presença do Senhor, porque quando nós vamos adorar, acho lindo esses dias, colocando pregação do Padre Jonas para ouvir. Toda semana eu escuto 2 pregações, pelo menos, do Padre Jonas, nosso pai fundador. E caiu, sem que eu colocasse, uma que ele fala de adoração. O Pai procura adoradores. E aí num trecho ele diz: mesmo você que está cansado, que nem tem vontade de ir na adoração, vá, porque lá não é você que faz algo, é Deus quem faz em você. É Ele que age em você, é Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que te transforma, é Ele que te restaura. Então cante e reze. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está aqui, Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, toma posse. O Espírito está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Trindade está aqui, toma posse. Trindade está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. nós somos tentados o tempo inteiro por uma voz do inimigo, dizendo que nós estamos nessa batalha sozinhos. Não, 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 não. A palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco. A Trindade está com você, querido. Eu sei que a tentação agora está dizendo: cadê o seu Deus? Você que recebeu um diagnóstico agora do médico, de uma enfermidade. Cadê o teu Deus? Você sozinho, você até chora agora. E eu posso dizer e afirmar com você: o Senhor não somente está com você, mas o Senhor, Ele te pega agora no colo, querido. Você lembra daquela parábola que conta das pegadas na areia, onde a pessoa só via um par de pegada, e ela dizia: cadê a outra? Cadê o Senhor? É porque o Senhor, Ele está pegando você no colo. Você talvez não sente, você sensivelmente você não toca nessa realidade, mas o Senhor te pega no colo quando você mais sofre, quando você está passando por grandes tribulações. Aí que o Senhor está, esse valente guerreiro que a Antonieta trouxe da pregação de hoje, dessa passagem. Ele não te abandona, Ele não é homem para mentir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Toma posse pela fé, querido. Toma posse pela fé, querida, que o Senhor não te abandonou. Ele não é homem para sair do barco e deixar o barco naufragar. Pelo contrário, Ele está no seu barco, Ele está com você. Ele chora, Ele chorou por Lázaro. Quando Ele viu Lázaro naquela situação, Ele chorou. Ele chora com você, Ele enxuga as tuas lágrimas. Vai tomando posse agora. Senhor, visita agora todas essas pessoas que estão passando por grandes provações, pessoas que estão sendo provadas a pagar o mal com o mal. O Senhor, Ele dizia no meu coração: quando você paga o mal com o mal, é como você estivesse pegando gasolina, jogando no fogo. Não se apaga o fogo com gasolina, não se apaga o mal pagando com mal. Isso é evangélico, isso é palavra de Deus. Se paga o mal fazendo o bem. Isso é palavra de Deus. Faça o bem, não caia na tentação em querer fazer o mal. Não reze por essa pessoa, interceda por quem está te perseguindo. Bendito seja. Olha, eu estou me lembrando de Santa Baquita. Santa Baquita, ela louvou a Deus pelos algozes dela. Ela foi ferida no corpo inteiro e ela dizia: bendita foram aquelas chibatadas que eu tomei, porque foram através dessas chibatadas que eu olhei para Deus. Então, Deus sabe tirar o mal do bem. E o Senhor está chegando. Louvado seja Deus. Vem, Senhor.